Criatividade. É sobre isso que a gente vai crescer 1% hoje, todos os dias. E eu queria te fazer uma pergunta. Você sabia que usar razão e emoção juntas pode aumentar a sua criatividade? Pois é. Porque a gente tende a ser, como eu já falei no vídeo anterior, ou muito emoção ou muito razão. Mas um estudo foi realizado na Universidade de Northwestern, vou deixar na descrição esse estudo, mostrou que as pessoas que utilizam a razão e a emoção juntas tendem a ser mais criativas em suas atividades. Sabia disso? Pois é. Porque a gente tende a não buscar o equilíbrio, parece naturalmente, né? A gente sempre quer estar, né, ou ser de direita ou de esquerda, enfim. Né? Isso é especialmente interessante, pessoal, pensar sobre o uso delas duas juntas. Porque quando nós estamos trabalhando em projetos criativos, como escrever um livro, por exemplo, como gravar esse vídeo, a gente tende a entender que estamos usando a criatividade. Então estamos sendo criativos. E usar a razão para processar essas informações obtidas por meio de pesquisas e as emoções para explorar a criatividade, nós podemos gerar ideias novas e inovadoras para o nosso trabalho e a nossa vida num todo, né? Bem, é como se a razão e a emoção trabalhassem juntas para nos ajudar a criar algo que vá além do óbvio e esperado. Porque o óbvio e o esperado é normalmente a gente fica preso dentro de alguns paradigmas, né? Mas quando a gente consegue fazer uso das duas juntas, é maravilhoso. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, já desmistificando, você não precisa ser só uma coisa ou outra, como eu disse no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui para a gente acompanhar melhor. Vale lembrar que a criatividade não é algo que está presente apenas em atividades artísticas, ela também é importante no ambiente de trabalho, no ambiente de empreendedorismo, em resolução de problemas, sem sombra de dúvida, é também. Mas não só isso. Inclusive, eu gosto de uma fala do Steve Jobs, não sou fã número 1 dele, mas é um cara fora de série, não dá para se negar. E ele fala um pouco sobre isso e eu achei tremenda a frase dele, que ele diz o seguinte: a criatividade é apenas conectar as coisas. Quando você pergunta a pessoas que fizeram algo, assim, tipo, como é que você fez isso? Você é tão criativo, elas simplesmente se sentem um pouco até culpadas, porque para elas não fizeram nada de fato assim extraordinário e criativo. Elas apenas viram algo que pareceu óbvio para elas. Óbvio depois de um tempo, obviamente. E aí foram lá e realizaram. E isso de uma forma que ninguém, de repente, tivesse olhado para aquilo, sabe? Então, eu queria te fazer um convite. Que tal usar essa razão e a emoção juntas para aumentar a sua criatividade e encontrar a solução inovadora em sua vida? Pois é, eu até deixei algo aqui escrito aqui para que a gente possa pensar um pouquinho mais sobre o artigo, que eu vou deixar na descrição também, de onde baseou essa ideia, que não é tudo minha, tá bom? Tem que ser sincero, até porque senão isso é plágio, mas vamos lá. Então, que tal usar essa emoção junto, a emoção e a razão junto, para nós aumentarmos a nossa criatividade e encontrar uma solução inovadora na nossa vida pessoal e profissional? Por que não? Na verdade, por que não? E aí, em resumo, eu queria dizer que a psicologia, como estudante de psicologia, já disse, eu sou suspeito para falar, mas é uma ferramenta maravilhosa para nos ajudar com isso. Ela pode nos ajudar a desenvolver habilidades importantes para nós, para enfrentarmos os desafios da vida. Ao usar razão e emoção juntas, podemos tomar decisões mais acertadas, assertivas, podemos construir, inclusive, relacionamentos positivos. Eu também falei isso no vídeo anterior. Podemos aumentar a autoconsciência e o assunto aqui do vídeo, a nossa criatividade. Pois é, com isso podemos melhorar nossa qualidade de vida e encontrar mais felicidade e sucesso em nossas vidas pessoais e profissionais, porque até quando a gente parte para essa perspectiva, até essa questão da felicidade, a gente consegue encontrar um pouco mais. Sou eu que estou dizendo isso especificamente, não somente a minha experiência de vida me levou a entender isso, um pouco que eu tenho estudado, mas outras pessoas vão validar isso, como por exemplo, tem um autor, um psicólogo chamado Shal Ashore, eu vou deixar também na descrição. Além disso, é importante mencionar que a psicologia não é apenas para aqueles que têm problemas mentais e emocionais, porque se você pensa dessa forma, ou conhece alguém que pensa, ou que já pensou, ou até você talvez já pensou sobre isso, que psicologia é coisa para doido, eu não sou psicólogo. Isso já foi quebrado muito, principalmente depois da pandemia para cá. Mas é fato que ainda acontece muita gente que pensa dessa forma, infelizmente. Mas a gente está aqui para crescer 1% todos os dias e mudar um pouquinho isso a partir de informações como essa, sabe? Esse processo mental, emocional pode ser modulado, pode ser transformado, podemos crescer 1% todos os dias, inclusive nessa mentalidade falha, de verdades que não são bem verdades, né, mas foram algo construído. Mas bem, qualquer pessoa pode se beneficiar das habilidades e conhecimentos que a psicologia oferece, sabia disso? Não é só para algumas pessoas.
Como disse o autor e psicólogo que eu falei agora há pouco, o Shal Ashlar, em seu livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. O Jeito Harvard de Ser Feliz é até um livro, Eu não sei se eu tenho ele aqui. Não, eu tenho ele em PDF. Se você quiser, manda um comentário para mim aí aqui no YouTube e me manda seu zap, algo nesse sentido, que eu mando para você com o maior prazer. Eu tenho ele em PDF, tá bom? E ele vai dizer isso é um estudo que foi feito lá em Harvard realmente, sobre a questão da felicidade, o jeito Harvard de ser feliz. Nesse estudo, eles descobriram que a felicidade leva a um aumento da produtividade, da criatividade, resiliência e energia. Quando nos sentimos felizes, vemos mais possibilidades na vida. Será que isso é verdade ou não? Pensa aí na sua vida se isso não faz sentido. Se quando a gente está mais feliz, a gente não vê outras possibilidades na nossa vida além do que aquela momentânea. Bem, ou seja, desenvolver habilidades emocionais e mentais pode nos ajudar a encontrar mais felicidade, sucesso e realização em nossas vidas. E aí, pessoal, a psicologia, mais uma vez, é uma ciência que está em constante evolução e os estudos e pesquisas sobre o assunto não param. Inclusive, tem um livro que eu tenho ele aqui, ó. Não sei se dá para ver ali o cinza, ali, ó. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Mindset, de Carol Decker, uma psicóloga também, que ela explora como a mentalidade de crescimento pode nos ajudar a alcançar nossos objetivos e ter uma vida mais realizada. Existe outro livro que é A Felicidade Autêntica, de Martin Seligman. Fala sobre as bases da felicidade verdadeira e como podemos cultivá-la em nossas vidas. Tudo isso para pensar a respeito da criatividade, para pensar a respeito da emoção, para pensar a respeito da razão. Como a gente pode trabalhar junto, inclusive para você ser criativo, como eu já disse, como Steve Jobs já disse, não é simplesmente criar do nada, mas é pegar aquilo que muitas vezes já existe e ter um olhar diferente e criar algo a partir daquilo que já existe. Isso é ser criativo, entende? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente vai parando por aqui. Eu queria pedir para você se inscrever se não for inscrito no canal ainda, apertar o sininho, comentar alguma coisa, se você concorda ou não concorda. Se você quiser algum assunto a respeito de psicologia, a respeito de teologia, não sou expert, né? O Senhor conhecedor de todas as coisas, mas uma coisa eu posso te garantir: eu tenho prazer de aprender e muito mais prazer de ensinar aquilo que eu aprendi, porque eu acredito que isso faz a diferença para mim e para aqueles que estão aqui acompanhando, porque o meu intuito é que você cresça 1% todos os dias. Então, se você concorda também com alguma coisa ou não, compartilha. Tá bom? Comenta se você discorda, se você acha interessante, se você quiser algum assunto nesse sentido. Eu estou aqui para que a gente possa crescer junto. Muito obrigado pelo seu tempo, que o tempo é um bem muito precioso. Obrigado por você ter ficado até agora aqui. E espero que tenha sido acrescentador. Manda para alguém, comenta, compartilha, se inscreve, faz aquilo que é preciso, mas principalmente, pensa sobre isso. Cresça 1%. Um abraço. Até o próximo.